Começa agora o Revista TST com os destaques do Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje você vai ver: família de motorista morto em acidente causado por animais na pista obtém reparação. Bradesco vai indenizar gerente obrigado a dar explicações sobre movimentação financeira particular. TST completa 70 anos de existência. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, julgou um caso que dividiu a opinião dos ministros. Acompanhe. O processo julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais tratou sobre o percentual exigido pela Lei da Aprendizagem para a contratação de aprendizes. O caso chegou à Justiça do Trabalho depois que uma das companhias de transporte de Divinópolis foi notificada pela Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais a apresentar documentos relacionados ao cumprimento de cotas de aprendizes. Conforme o artigo 429 da CLT, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. No TST, o debate começou depois que o Sindicato das Empresas de Passageiros de Divinópolis sustentou que haveria precedentes recentes da Corte, no sentido de que as funções de motorista e cobrador deveriam ser excluídas da base de cálculo dos aprendizes. Na Justiça, o sindicato alegou que não é possível cumprir o artigo 429 da CLT, porque para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, uma das exigências previstas no Código Brasileiro de Trânsito é de que o condutor tenha no mínimo 21 anos de idade, treinamento de prática veicular em situação de risco, em conformidade com as normas editadas pelo CONTRAN. Além disso, o sindicato ressaltou que o artigo trata de formação técnico-profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico. Com isso, a conclusão seria de que não se trata de função que exija formação técnico-profissional, e sim habilitação profissional, o que no entendimento do sindicato é totalmente diferente. Mas o pedido do sindicato não foi aceito pela 5ª turma do TST. Os ministros mantiveram a decisão do TRT de Minas Gerais. Para a aplicação do artigo 429 da CLT quanto aos motoristas e cobradores, é irrelevante se o aprendiz é menor de 18 ou 21 anos, pois o contrato de aprendizagem poderá ser celebrado com jovens com idade entre 14 e 24 anos. O fato das funções de motoristas e cobradores integrarem a base de cálculo do percentual legal do número de aprendizes não quer dizer que eles devam ser contratados nas respectivas funções. De acordo com os ministros, os aprendizes podem exercer atividades diversas, compatíveis com o processo de aprendizagem, pois o que se busca é o seu desenvolvimento no ambiente profissional. O sindicato recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais. Ao analisar o recurso, o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, ressaltou que, de acordo com a jurisprudência do TST, não há que se desconsiderar no cálculo da cota a ser cumprida as funções proibidas para menores de 18 anos. As funções de motorista e cobrador de ônibus devem integrar a base de cálculo do número de aprendizes a serem contratados, conforme já decidiu a egrégia 5ª turma na decisão embargada. Lembrando que se trata aqui de discussão em mandado de segurança. Trata-se da discussão, portanto, de direito líquido e certo. O ministro Augusto César Leite de Carvalho votou com o relator por entender que o mandado de segurança não seria o caminho adequado para se debater o tema. Nós estamos no âmbito de mandado de segurança e aí seria absolutamente inadequado, a meu ver, que nós fixássemos uma construção jurisprudencial. Mas o ministro Cláudio Brandão abriu divergência. Mesmo reconhecendo que a função pode ser incluída para a aprendizagem, o ministro propôs alteração com relação ao percentual mínimo estabelecido por lei. Fazendo uma proporção com o tempo mínimo que ela estabelece entre a idade de 21 anos e 24, que é o limite de aprendizagem, e 18 e 24 anos. Então, fundamentalmente, seria parcialmente a divergência para estabelecer que a aprendizagem se fará observando o percentual mínimo, ao invés de 3,
de 1,5% na função de motorista, e ao invés, de 5,5%, e ao invés de 5% para cobrador, 3%. Apenas observando a idade mínima de 18 para o cobrador e 21 para o motorista profissional. Porque em ambos os casos, eu ressalto, são requisitos que a lei impõe para esse exercício da função. Certamente, mesmo como aprendiz, ele não poderia estar à frente de um veículo. O ministro Valmir Oliveira da Costa acompanhou a divergência. Acho que a solução mais engenhosa, no melhor aspecto, elogiando aqui, é essa que chega o ministro Cláudio Brandão, delimita muito bem o percentual, considerando que essa contratação se dê a partir dos 21 anos de idade, naturalmente. Porque senão nós autorizamos por um lado e desautorizamos por outro. No entanto, o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, também entendeu que o caso não deveria ser tratado em mandado de segurança, que visa resguardar direito líquido e certo. Por isso, votou com o relator. Tudo isso aí supõe ponderação, como o próprio ministro Cláudio coloca. Ele fez uma ponderação. Mandado de segurança não é o foro adequado, é simplesmente dizer assim, a lei foi descumprida claramente, então houve abuso de autoridade, houve ilegalidade patente. Aqui nós estamos numa construção, e a construção não é o local apropriado no mandado de segurança. Por maioria, a SDI1 negou o pedido do sindicato, ficando mantida a decisão da quinta turma, que entendeu não ser possível excluir da base de cálculo dos aprendizes as funções de motorista e de cobrador. E a nossa revista eletrônica também destaca um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. E para mais informações, eu vou conversar com a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. Eu destaco um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. A JBS foi condenada a pagar multa por ter atrasado a conclusão de um processo. A empresa havia sido condenada a reconhecer o vínculo de emprego de um empregado islâmico que prestou serviços ao frigorífico por 12 anos. Depois de a SDI2 ter confirmado a decisão regional que entendeu haver o vínculo, a JBS entrou com embargos declaratórios com os mesmos argumentos apresentados anteriormente. Para os ministros da sessão, esse novo recurso teve caráter protelatório. Por isso, foi fixada a multa prevista no novo Código de Processo Civil. Acompanhe como foi o julgamento na reportagem. Em junho de 2016, a Seção 2 de Dissídios Individuais já havia julgado a ação rescisória da JBS. A empresa alegava que não poderia haver o reconhecimento do vínculo de emprego, como foi determinado pelo TRT de Goiás. Isso porque o empregado islâmico teria omitido a informação de que a carteira de trabalho dele também estava com o registro de um contrato de trabalho com outra instituição. No julgamento, os ministros entenderam que a decisão regional se baseou em depoimentos, inclusive do preposto da empresa, que indicaram que o trabalhador cumpria jornada de trabalho até mesmo aos sábados. Além disso, ele era remunerado independentemente de haver abate de gado e usava ferramentas e uniformes fornecidos pela empresa. O empregado trabalhou durante 12 anos no frigorífico, realizando método halal, um ritual religioso exigido no abate de animais para consumo dos muçulmanos. A SDI entendeu que a eventual existência de outra relação de emprego em períodos semelhantes não é, por si só, suficiente para demonstrar a inexistência do vínculo reconhecido com a JBS. Mas o frigorífico recorreu novamente, dessa vez com embargos declaratórios, alegando que houve omissão no acórdão quanto à assinatura da carteira de trabalho do empregado por outra empresa. No entanto, o relator do caso, o ministro Barros Levenhagen, afirmou que o argumento da JBS não afasta o vínculo empregatício. A mera anotação do contrato de trabalho com o Centro Islâmico do Brasil não afasta, por si mesma, a possibilidade de existência de vínculo empregatício com a autora, cujos requisitos foram reconhecidos na decisão rescindenda com esteio na prova oral. Nesse sentido, eventual existência de outra relação empregatícia de 2006, 2011, estou lendo a decisão embargada com o Centro Islâmico do Brasil, não se mostra suficiente a demonstração da inexistência do vínculo reconhecido com a JBS no período de 2000 a 2002, mesmo porque a exclusividade não constitui um dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT. O ministro
ministro explicou que o argumento usado pela empresa para entrar com os embargos demonstra o caráter protelatório e o intuito de reforma da decisão. Essa convicção mais se corrobora diante da insistência da embargante em reafirmar a ausência do vínculo empregatício consigo, reconhecido na decisão rescindenda. Por entender que os embargos têm aspectos infringentes, o ministro negou o recurso e aplicou a punição prevista do novo Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 1026 do novo CPC, inciso 2, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. O voto do relator foi seguido por unanimidade. No nosso site tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode assistir em tempo real a todas as sessões do TST. Elas são transmitidas a partir das 9 horas da manhã. E depois do intervalo, família de motorista morto em acidente causado por animais na pista vai ser indenizada. A revista TST está de volta e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. E o primeiro caso que vamos destacar é da 5ª turma. A família de um motorista que morreu em um acidente causado por animais que atravessaram a pista vai ser indenizada. A vítima transportava um médico de Goiânia para prestar serviço na cidade de Santa Helena, em Goiás. Ao julgar o caso, a turma modificou o entendimento do regional. Para o relator, ministro Brito Pereira, o risco é inerente à atividade de motorista e o TST tem aplicado a teoria da responsabilidade civil objetiva do empregador no caso de danos decorrentes do desempenho de atividade de risco. Sendo assim, a Agência Goiana de Transportes, a ProSaúde Associação Beneficente de Assistência e o Estado de Goiás foram condenados a pagar indenização à família do trabalhador no valor de R$50 mil. E a 7ª turma reconheceu que um maquinista do bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, deve ser indenizado, porque deixou de receber horas extras habituais após um acidente que resultou na paralisação temporária do bondinho. A turma modificou decisão regional, que entendeu que a suspensão apenas temporária do pagamento das horas extras não justificaria a indenização pedida pelo trabalhador. Mas, de acordo com o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, a súbita suspensão das horas extras representou prejuízo econômico ao empregado, o que autoriza a indenização, conforme a súmula 291 do TST. E um ex-diretor do Banco Opportunity conseguiu o direito de ter adicionado ao cálculo de verbas trabalhistas o valor pago a ele como luvas, que é uma remuneração concedida em reconhecimento ao bom desempenho profissional e bastante comum no direito do trabalho desportivo. O caso foi julgado pela 2ª turma. A natureza salarial das luvas contratuais foi reconhecida pela Justiça do Trabalho de São Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região destacou que a CLT não impede esse tipo de remuneração, prevista na relação contratual com atletas, também em contratos firmados com profissionais de renome, como o ex-diretor que atuava no mercado financeiro. No recurso ao TST, a empresa que afirmou manter a relação societária e de emprego com o executivo questionou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação e a natureza jurídica das luvas, sustentando que a verba não compunha o contrato de trabalho brasileiro. Mas o relator do caso, na 2ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, avaliou que não havia prova de que os valores recebidos pelo profissional dissessem respeito a uma participação societária. O ministro afirmou ser incontestável a natureza salarial. O voto dele foi acompanhado por unanimidade. O Banco Opportunity recorreu da decisão. O nosso giro de notícias continua e eu trago agora um destaque da 1ª turma.
o Banco Bradesco vai ter que indenizar um gerente que teve a conta corrente monitorada e foi obrigado a dar explicações sobre a movimentação financeira particular. A Lei de Lavagem de Dinheiro dispõe que é direito das instituições financeiras monitorarem as contas bancárias que apresentem sérios indícios de crime de lavagem, o que deve ser comunicado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mas, no caso analisado, isso não ocorreu. Para a turma, a instituição extrapolou os limites impostos pela norma legal, violando a intimidade do trabalhador. E os detalhes desse caso foram publicados no site do TST e divulgados também na página do tribunal no Facebook. Os internautas deixaram alguns comentários. O Luiz Orzeto parabenizou o TST pela decisão e disse que o banco não tem direito de invadir e quebrar o sigilo bancário de seu empregado. E você também pode deixar sua opinião na página do TST no Facebook. É só acessar facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando de redes sociais no quadro Quero Post. Pelo Facebook, nós recebemos a seguinte pergunta enviada pela Fabiana Fonseca com a hashtag Quero Post. A empresa pode ser responsabilizada por danos causados ao veículo do empregado que utiliza o próprio carro para trabalhar? Bom, vamos conferir na reportagem. São quilômetros e quilômetros rodados todos os dias. Para atender os clientes, Flávio, que é consultor de vendas, usa o próprio carro. Minha função hoje é o quê? É entrar em contato com os clientes, ofertando plano de saúde empresarial e também fazendo adesão. Esses dias eu fazendo a média. Meu carro é 2011 e eu tenho 123 mil km rodados. Então acaba sendo em torno de 50 km por dia em 6 anos. Isso por baixo, né? Então acaba que tem dias que eu rodo bem mais, cobro o Brasil inteiro, e tem horas também que eu não tenho tanto necessidade de locomoção. Antes de começar a trabalhar nessa área, Flávio atuava como consultor de vendas em uma outra empresa. Em uma das visitas de trabalho, o carro foi arrombado. Deixei o carro um pouco mais afastado do habitual, por conta de não encontrar vaga. E quando eu voltei para o carro no horário do almoço, eu encontrei o carro com o vidro caído no chão, um buraco no vidro, levaram tudo. Levaram meu step, levaram o som, levaram tudo aquilo que eu tinha de pertence dentro do carro. E quando eu compartilhei isso com a empresa, perguntando, compartilhei, né, para ver se eles tinham uma predisposição a me ajudar, alguma coisa assim, só tapinha nas costas e não prometeram nada, não me ajudaram em nada mais. Já é um entendimento consolidado na Justiça Trabalhista. Quando a empresa determina que o empregado com carteira assinada utilize o próprio carro para realizar as tarefas diárias, ela fica responsável pelos gastos do automóvel. Se é obrigatória a utilização do carro próprio, o empregador é responsável, porque ele é responsável por todos os riscos da atividade econômica. Então, se é uma exigência, isso é muito importante, se é uma exigência do patrão que o empregado utilize o carro próprio, ela vai arcar com combustível, manutenção do veículo, desgaste do veículo e, se houver perda desse bem, ela vai ser responsabilizada também. A Justiça do Trabalho já julgou casos relacionados à responsabilidade das empresas nesse tipo de situação. Em uma das causas, um promotor de vendas que utilizava o carro particular para trabalhar e teve o veículo furtado no horário de trabalho, pediu indenização, alegando que a empresa transferiu a ele os riscos do empreendimento. Isso porque exigiu que ele utilizasse o próprio automóvel sem contratar um seguro contra roubos ou danos. A ação veio parar no TST e o pedido do empregado foi aceito. A relatora do caso, na 4ª turma, desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos, reconheceu que ficou comprovado o direito à reparação pelos danos materiais. A relatora explicou que compete ao empregador fornecer condições e ferramentas que viabilizem o serviço. O artigo principal que nós temos, que é o específico, é o artigo 2º da CLT, que diz claramente que a responsabilidade pelos riscos do empreendimento é do empregador. Mas também nós podemos aí subsidiariamente aplicar o Código Civil, né? Artigo 186, e
927 do Código Civil, que também autorizam essa responsabilização. Mas a regra nem sempre é a mesma quando se trata de empregados autônomos. Se for uma pessoa jurídica que fez contrato com outra pessoa jurídica de forma regular, vai valer o que está no contrato entre elas, ressalvadas as disposições legais. Agora, se for uma pessoa jurídica, que a gente chama de PJ, e a Justiça do Trabalho vier a reconhecer que essa intermediação da pessoa jurídica não está correta e que existia, na realidade, um vínculo de emprego, o empregador vai ser responsabilizado também pela perda do veículo particular utilizado em serviço. E depois do intervalo, mais notícias de destaque na Justiça do Trabalho. Voltamos com o Revista TST e veja outras notícias de destaque. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, participou como palestrante do 22º Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo, realizado no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com o tema Ética e Corrupção no Serviço Público, o evento foi voltado para os servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal. As metas nacionais do Poder Judiciário para 2017, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, foram tema de palestra no TST. Durante o evento, também foram apresentados aos servidores dados sobre o desempenho do tribunal no primeiro semestre deste ano e as iniciativas adotadas pelos gabinetes com o intuito de dar mais celeridade aos julgamentos. De acordo com o planejamento estratégico do tribunal, espera-se elevar os índices de produtividade, principalmente na área fim. Os gestores nacionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem se reuniram no TST para tratar sobre o 3º Seminário Nacional sobre o tema. O evento vai ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro na Corte Trabalhista. Além de palestras, estão previstos depoimentos de quem já foi aprendiz. O ministro do TST e presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, Guilherme Caputo Bastos, se reuniu com advogados, procuradores, auditores e presidentes de tribunais de justiça desportiva. O encontro no TST foi para debater assuntos que envolvem a criação da Justiça Desportiva Antidoping e a competência do tribunal para o julgamento dos casos relacionados ao tema. Você sabia que o Tribunal Superior do Trabalho tem um programa diário de rádio? E eu vou conversar com a apresentadora Priscila Peixoto. Olá, Priscila. Olá, Ana Amélia. O Trabalho e Justiça desta semana traz a última reportagem especial da série sobre os preparativos em todo o país para a 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorre de 19 a 23 de setembro. Já mostramos o andamento dos trabalhos nas regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste e agora é a vez dos gestores regionais de efetividade da execução da região Sudeste contarem pra gente o que estão organizando para os dias de mutirão. Além de leilões de bens penhorados já programados, serão realizadas audiências de conciliação em execução. As varas do trabalho também se utilizarão de várias ferramentas de busca, como Bacenjude e Renajude, para bloqueio de bens de devedores. Quer ficar por dentro de tudo isso? Então não perca o Trabalho e Justiça. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça, e também é possível acompanhar tudo pela página da rádio no site do TST. É com você, Ana. Ok, Priscila, muito obrigada pelas informações e até a próxima. Em 9 de setembro de 2016, o TST completa 70 anos de existência. Assista agora ao vídeo comemorativo, elaborado para também celebrar os 75 anos da Justiça do Trabalho.
desejando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta tarde. Promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. A comemoração, registrada ainda em preto e branco, marcou o início de 75 anos de história. Foi a partir de então que reivindicações trabalhistas começaram a ser tratadas em uma esfera especializada composta por 3 instâncias. A partir de 1943, os trabalhadores passaram a ter mais garantias com a CLT, a consolidação das leis do trabalho. A mais alta corte trabalhista do país surgiu com a integração das juntas de conciliação e julgamento, dos conselhos regionais e do Conselho Nacional do Trabalho ao Poder Judiciário. Após 25 anos, toda a estrutura montada no Rio de Janeiro foi transferida para Brasília. Uma nova fase com a Justiça do Trabalho cada vez mais técnica e mais perto da sociedade. O número de tribunais regionais do trabalho aumentou. Com a criação de outras regiões, a quantidade de TRTs passou de 8 para 24. Novas varas também foram instaladas. As decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que tem a missão de uniformizar a jurisprudência, orientam o judiciário trabalhista em todo o país. A demanda de processos cresceu. Com a Emenda Constitucional 45, em 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, a quantidade de ministros aumentou e a estrutura da Corte foi ampliada. Também foram criados o Conselho Superior da Justiça do Trabalho para exercer a supervisão de TRTs e varas do trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Em 2006, foi inaugurada a atual sede do Tribunal Superior do Trabalho. O novo edifício, com mais espaço, foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 4 anos após trocar de endereço, o tribunal assumiu a vanguarda da modernização tecnológica do judiciário, com a implantação do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Mais de 6 milhões de processos estão em tramitação pelo sistema eletrônico em toda a Justiça Trabalhista. Um novo capítulo de toda essa trajetória começa a ser escrito após o Tribunal Superior do Trabalho ter a indicação expressa na Constituição Federal como órgão integrante do Poder Judiciário. Nós tivemos, nesse período de desenvolvimento da Justiça do Trabalho, uma justiça que nasceu corporativista, passou para uma justiça mais técnica com a extinção da representação classista e hoje tendo também um poder normativo de criar novas condições de trabalho através dos dissídios coletivos e ao mesmo tempo com a sua competência ampliada, há muito o que fazer para conseguir contribuir para que o Brasil possa crescer com as suas relações entre capital e trabalho sendo equilibradamente compostas pela Justiça do Trabalho. O reconhecimento constitucional nos dias de hoje abre o horizonte para um novo amanhã, no mesmo caminho que vem sendo trilhado desde o princípio. Quando nós pensamos no futuro da Justiça do Trabalho, nada melhor do que olhar para a bandeira do Tribunal Superior do Trabalho, que tem nela estampada o dístico do profeta Isaías, Opus Justitiae Pax, a obra da justiça é a paz. Se a Justiça do Trabalho conseguir encontrar o ponto de equilíbrio entre a distribuição dos frutos da produção, entre o trabalho e o capital, nós estaremos contribuindo substancialmente para o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!